Jade Miranda era independente e orgulhosa, até que um imprevisto a deixou vulnerável. Seu salto quebrou no meio da rua, bem diante de Ícaro Luz, o milionário que ela jurava detestar. Para a surpresa de todos, ele não hesitou em carregá-la nos braços, atravessando a rua inteira diante de olhares curiosos. O gesto inesperado acendeu uma chama que Jade não conseguia mais apagar. E Ícaro também não. Ela invadiu a sala errada de hotel e acabou dormindo no quarto do milionário. Já se emocionou no começo? Conta nos comentários de onde assiste. Curta essa história incrível. O vento gelado de São Paulo chicoteava meu rosto enquanto eu corria pelas ruas do centro, segurando firme minha pasta de trabalho como se ela fosse um escudo contra o mundo. Atrasada novamente para a apresentação mais importante da minha carreira aos 22 anos, eu xingava baixinho minha mania de acordar 5 minutos antes do despertador tocar, como se isso fosse me dar tempo extra. Jade Miranda, você é uma idiota completa, murmurei para mim mesma, desviando de um casal que caminhava devagar demais para meu gosto. Meus saltos de 10 centímetros, que eu havia escolhido especificamente para parecer mais imponente na reunião com os diretores da construtora, faziam um barulho ritmado no asfalto. Tac, 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 tac. Era quase como uma música, se você ignorasse o fato de que meus pés já estavam gritando por misericórdia. A ironia da situação não me escapava. Eu que sempre preguei a independência feminina e a capacidade de resolver qualquer problema sozinha, estava literalmente correndo atrás de uma oportunidade de trabalho usando sapatos que me transformavam numa versão instável de mim mesma. Desculpa, gritei para uma senhora que quase atropelei ao dobrar a esquina. Foi então que vi o prédio da construtora Millennium à minha frente, imponente como um castelo de vidro e concreto. Meu coração disparou, não só pelo esforço físico, mas pela ansiedade. Essa apresentação poderia mudar tudo na minha vida. Como arquiteta recém-formada, eu havia trabalhado meses no projeto de revitalização urbana, que estava na minha pasta, sonhando com o dia em que finalmente provaria meu valor. Acelerei o passo ignorando a dor nos pés. Faltavam apenas 2 quarteirões. Eu conseguiria. Tinha que conseguir. Foi aí que o universo decidiu me pregar uma peça. Crack! O som foi alto e definitivo, como o barulho de um galho quebrando. Senti meu corpo se desequilibrar para a direita, minha pasta voou numa direção, enquanto eu tentava me estabilizar na outra. Em câmera lenta, olhei para baixo e vi a cena do crime. Meu salto direito havia se partido ao meio, deixando meu pé numa posição completamente inadequada para qualquer tipo de locomoção digna. Não, 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 não! Gemi, tentando apoiar o peso na ponta do pé direito, enquanto me abaixava para pegar minha pasta. Foi nesse momento de absoluta vulnerabilidade, com meu traseiro empinado para o alto numa posição nada elegante, que ouvi uma voz masculina às minhas costas. Precisa de ajuda? Gelei. Reconheci aquela voz grave e levemente rouca antes mesmo de me virar. Era Ícaro Luz, o herdeiro da fortuna imobiliária dos Luz, o homem que eu havia passado os últimos 6 meses detestando à distância. Sim, detestando mesmo. Não era uma antipatia qualquer. Era um ódio cultivado com carinho desde o dia em que descobri que ele havia comprado o terreno onde ficava a biblioteca comunitária do meu bairro para construir mais um de seus empreendimentos de luxo. A mesma biblioteca onde eu passara tardes inteiras estudando durante a faculdade, porque não tinha dinheiro para comprar todos os livros necessários. Me virei lentamente, tentando manter alguma dignidade enquanto equilibrava numa perna só. Lá estava ele, parado a poucos metros de distância, usando um terno cinza impecável que contrastava com seus cabelos escuros ligeiramente desalinhados pelo vento. Seus olhos castanhos me observavam com uma expressão entre divertida e preocupada. Eu estou bem, respondi automaticamente porque era isso que Jade Miranda sempre dizia. Jade Miranda resolvia seus próprios problemas. Tentei dar um passo e quase desabei. Ícaro deu um passo à frente. Claramente não está, ele disse, e havia algo no tom de voz dele que não consegui identificar. Não era deboche como eu esperava. Parecia genuíno. Eu disse que estou bem, insisti, tentando outro passo cambaleante. Foi aí que aconteceu algo que jamais esquecerei. Sem avisar, sem pedir licença, Ícaro Luz simplesmente me pegou no colo. Ei, o que você pensa que está fazendo? Protestei, tentando me contorcer para sair dos braços dele. Te levando até ali.
Ele apontou com o queixo para o prédio da construtora. É para lá que você estava indo, não é? Fiquei sem resposta por alguns segundos. Como ele sabia? Mas antes que pudesse perguntar, ele já estava caminhando pela calçada comigo nos braços, como se carregar mulheres desconhecidas fosse algo que fazia todo dia antes do almoço. Me coloca no chão, exigi, embora minha voz tenha saído menos firme do que eu gostaria. Seu sapato quebrou. Ele observou como se eu não tivesse percebido. A menos que você pretenda chegar mancando na sua reunião. Como ele sabia sobre a reunião? Eu não pedi sua ajuda, murmurei, mas parei de me contorcer. A verdade era que estar nos braços dele era... bem, era estranhamente confortável. Ele cheirava a algo caro e masculino, uma mistura de colônia e sabonete que fazia minha cabeça girar de um jeito que eu não queria admitir. Não, você não pediu. Ele concordou, continuando a caminhar. Mas também não está reclamando mais. Senti meu rosto esquentar. Ele estava certo. Havia algo hipnotizante na maneira como ele me carregava, firme mas delicado ao mesmo tempo. Seus braços eram mais fortes do que aparentavam no terno bem cortado. As pessoas estão olhando, sussurrei, notando como os transeuntes paravam para nos observar. E daí? E daí que é constrangedor. Para quem? Não soube o que responder. Para mim. Deveria ser constrangedor para mim, mas estranhamente não era. Era diferente, inesperado. Além do mais, ele continuou com um meio sorriso brincando nos lábios. Você prefere que as pessoas vejam você sendo carregada ou chegando mancando na reunião mais importante da sua carreira? Parei de respirar por um segundo. Como você sabe que é importante? Porque você está usando um blazer novo que ainda tem a etiqueta do preço grudada na manga esquerda. Seus cabelos estão impecáveis apesar de você ter corrido 6 quarteirões. E você está segurando essa pasta como se fosse o Santo Graal. Olhei rapidamente para minha manga esquerda. Lá estava a maldita etiqueta que eu havia esquecido de tirar na correria da manhã. Observador, murmurei. Muito. Chegamos à entrada do prédio e ele me colocou delicadamente no chão, segurando meu braço até ter certeza de que eu estava estável. Tirei rapidamente a etiqueta da manga, sentindo meu rosto esquentar novamente. Obrigada, disse, evitando olhar diretamente nos olhos dele. De nada, Jade. Meu nome soou diferente quando ele falou, mais suave, quase musical. Esperei que ele se despedisse e fosse embora, mas ele ficou ali parado, me observando. O que foi? Perguntei. Seu outro sapato. Ele apontou para meu pé esquerdo. Vai tirar? Por quê? Porque estar com um pé no chão e outro com um salto alto vai fazer você mancar do mesmo jeito. Olhei para baixo e percebi que ele tinha razão. Novamente. Você tem uma solução para tudo, não é? Perguntei, meio irritada com minha própria dependência da situação. Geralmente sim. Tirei o sapato esquerdo, ficando descalça na entrada de um dos prédios mais elegantes de São Paulo. A situação era tão absurda que eu deveria estar morrendo de vergonha, mas por algum motivo inexplicável, estava quase rindo. Pronto, disse, balançando o sapato na mão. Agora estou oficial e completamente ridícula. Na verdade, ele disse, me olhando dos pés à cabeça de uma maneira que fez minha pele formigar. Você está interessante. Interessante? A maioria das mulheres que conheço entraria em pânico numa situação dessas. Você está aqui descalça, segurando um sapato quebrado e ainda consegue manter a postura. Você não me conhece. Respondi, mais defensiva do que pretendia. Não, ele concordou, mas gostaria de conhecer. Algo no ar mudou entre nós. A brincadeira casual deu lugar a uma tensão diferente, mais densa. Ícaro deu um passo mais perto e eu pude sentir o calor que emanava do corpo dele. Tenho que ir, disse rapidamente, quebrando o momento. A reunião, claro. Ele recuou, mas seus olhos não saíram dos meus. Boa sorte, disse, e havia sinceridade na voz dele que me pegou desprevenida. Obrigada, murmurei, já me virando para entrar no prédio. Jade, me virei novamente. Espero que consiga o que está procurando. Entrei no elevador com o coração batendo descompassado, segurando meus sapatos numa mão e minha pasta na outra. Enquanto os números dos andares piscavam no painel, eu tentava processar o que havia acontecido. Ícaro Luz me carregou nos braços pela rua inteira. O homem que eu detestava por princípio havia me ajudado no momento em que mais precisava. E o pior de tudo, eu havia gostado. Não havia só gostado. Havia sentido algo que não sentia há muito tempo.
Algo perigoso e confuso que fazia meu estômago dar voltas. O elevador parou no 15º andar, e eu respirei fundo. Tinha uma apresentação para fazer, uma carreira para construir, uma vida para tocar. Não podia ficar pensando em Ícaro Luz e no jeito como ele falou meu nome. Mas enquanto caminhava descalça pelo corredor de mármore em direção à sala de reuniões, eu não conseguia tirar da cabeça a sensação dos braços dele me carregando, nem o cheiro da colônia dele, nem o jeito como ele sorriu quando disse que gostaria de me conhecer. Foco, Jade, sussurrei para mim mesma, parando diante da porta de vidro com o nome Diretoria, gravado em letras douradas. Você tem coisas mais importantes para pensar. Mas mesmo enquanto ajeitava os cabelos e ensaiava meu sorriso mais profissional, uma parte de mim já estava pensando em quando veria Ícaro Luz novamente, e se realmente o veria novamente. 3 semanas depois do incidente do salto quebrado, eu estava finalmente começando a me convencer de que havia imaginado toda aquela tensão com Ícaro Luz. A apresentação tinha sido um sucesso. Eu havia conseguido o contrato dos meus sonhos, e minha vida estava oficialmente nos trilhos, até o momento em que cometi o erro mais constrangedor da minha vida. Tudo começou com uma mensagem da minha melhor amiga, Lara, às 11 da noite de uma quinta-feira. Jade, emergência. Preciso falar contigo agora. Estou no Hotel Copacabana Palace, sala 1205. Vem aqui. Lara sempre foi dramática, mas dessa vez algo no tom da mensagem me preocupou. Ela estava no Rio a trabalho há uma semana, e eu sabia que as coisas não estavam indo bem com o namorado. Peguei o primeiro voo da manhã seguinte, ainda de pijama por baixo do casaco, porque quando Lara dizia emergência, ela falava sério. Cheguei ao hotel às 2 da tarde, cansada, preocupada e completamente desorientada. O Copacabana Palace era muito mais luxuoso do que qualquer lugar onde eu havia estado antes. O lobby parecia saído de um filme, com lustres de cristal e mármore por todos os lados. Sala 1205. Murmurei para mim mesma, entrando no elevador. O problema é que hotéis de luxo são labirintos disfarçados de elegância. Saí no 12º andar e comecei a procurar a sala, mas os números não faziam sentido. 1201, 1203, 1204. Onde estava a 1205? Virei à direita, depois à esquerda, subi um lance de escadas que apareceu do nada, desci outro, e quando finalmente achei uma porta com o número 1205, eu já estava exausta e irritada. Bati na porta. Nada. Bati mais forte. Silêncio. Lara, chamei. Sou eu, a Jade. Nada. Tentei a maçaneta. Estava aberta. Lara? Falei, entrando no que parecia ser uma sala de estar luxuosa. Você está aí? Sem resposta. Olhei ao redor, confusa. O ambiente estava impecável, mas não havia sinais da presença caótica da minha amiga. Lara deixava rastros por onde passava, roupas jogadas, maquiagem espalhada, pelo menos 3 copos de café pela metade. Talvez ela estivesse no banheiro, ou dormindo. Lara! Gritei mais alto. Foi aí que ouvi o barulho de água correndo vindo de uma porta, que provavelmente era o quarto. Ela devia estar no banho. Típico da Lara marcar uma emergência e depois resolver tomar banho. Joguei minha bolsa no sofá e me deixei cair numa poltrona que era mais confortável que minha cama em casa. O voo matinal, a correria, a preocupação, tudo isso junto havia me deixado completamente exausta. Fechei os olhos por apenas 1 segundo, só para descansar enquanto esperava Lara sair do banho. Foi o último pensamento coerente que tive antes de adormecer completamente. Acordei com a sensação estranha de que algo estava diferente. A luz que entrava pelas cortinas era mais suave, dourada, como se fosse final de tarde, mas isso não fazia sentido. Eu havia chegado às 2 da tarde, dormiu bem, quase caí da poltrona. Ícaro Luz estava parado na entrada da sala, segurando uma xícara de café e me olhando com uma expressão entre divertida e perplexa. Ele havia trocado o terno formal por uma camisa social branca com as mangas arregaçadas e uma calça escura. Sem a armadura corporativa, ele parecia mais humano. E eu estava tendo um pesadelo. Só podia ser isso. O que você está fazendo aqui? Perguntei, ainda meio grogue do sono. É minha suíte. Ele disse simplesmente tomando um gole do café. A pergunta é, o que você está fazendo aqui? Minha suíte. Minha suíte.
A realidade me atingiu como um soco no estômago. Eu havia entrado na suíte errada. Havia dormido na suíte errada. Na suíte de Ícaro Luz. Eu gaguejei, me levantando tão rápido que quase tropecei nos próprios pés. Desculpa, eu estava procurando minha amiga, ela disse sala 1205. Mas deve ter se enganado com o número, ou eu que me enganei, ou... Respira, Ícaro disse, se aproximando devagar, como se eu fosse um animal assustado. Qual era o número mesmo? 1205. Você está na 1205. Estou? Está. Mas é a suíte 1205. Sua amiga provavelmente se referia ao quarto 1205, que fica no bloco B. Existe um bloco B? Existe um bloco B. Cobri o rosto com as mãos. Claro que existia um bloco B. Claro que eu havia escolhido o lugar errado. Claro que, de todos os lugares do mundo onde eu poderia cometer esse erro, tinha que ser na suíte de Ícaro Luz. Sinto muito, disse, pegando minha bolsa no sofá. Eu vou embora agora mesmo. Desculpa por ter invadido sua privacidade e dormido na sua poltrona e... Jade. Parei de falar. Havia algo no jeito como ele disse meu nome que me fez olhar nos olhos dele. Quantas horas você dormiu na noite passada? Por quê? Responde. 2. Talvez 3. E quando foi a última vez que você comeu? Eu... Parei para pensar. Ontem à noite. Um sanduíche. Ícaro balançou a cabeça, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Senta, disse apontando para o sofá. Eu preciso ir embora. Senta, Jade. Havia algo na voz dele. Uma autoridade natural que não era agressiva, apenas firme. Me sentei. Vou pedir comida, ele disse pegando o telefone. Não precisa... Precisa sim. Ele discou um número. Alô? Queria pedir 2 pratos do salmão grelhado com salada e uma sobremesa, qualquer coisa com chocolate. Sim, para a suíte 1205. Desligou e se sentou na poltrona onde eu havia dormido, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Por que está fazendo isso? Perguntei. Fazendo o quê? Sendo gentil comigo. Da última vez você me carregou no colo. Agora está pedindo comida. Eu invadi sua suíte, dormi na sua poltrona e você está agindo como se fosse normal. Não é normal, ele disse, apoiando os cotovelos nos joelhos. Mas você parece precisar de ajuda. Eu não preciso de ajuda. Jade, ele disse meu nome com um tom paciente. Você está no Rio de Janeiro, sem ter dormido direito, sem ter comido, procurando uma amiga em estado de emergência. Se isso não é precisar de ajuda, eu não sei o que é. Senti minha defesa se desmoronando lentamente. Como você sabe que estou procurando uma amiga? Porque quando você chegou, gritou Lara 3 vezes. E porque você parece o tipo de pessoa que atravessaria o país para ajudar um amigo em apuros. Você não me conhece, disse, mas com menos convicção do que da última vez. Não, ele concordou, mas estou começando a formar algumas impressões. Como qual? Você é teimosa ao extremo, independente até um ponto que é quase autolesivo, leal como um cachorro. E... Ele parou. E o quê? E muito mais vulnerável do que gosta de parecer. Senti algo se contrair no meu peito. Não gostava de ser vista como vulnerável. Vulnerabilidade era fraqueza, e fraqueza era algo que eu não podia me dar ao luxo de ter. Eu deveria ir procurar a Lara, disse, me levantando novamente. Deveria, ele concordou, mas não se moveu. Mas a comida já está a caminho, e você precisa comer antes de sair por aí procurando pessoas. Como se o universo estivesse conspirando com ele, bateram na porta nesse exato momento. Serviço de quarto, disse uma voz do lado de fora. Ícaro se levantou para abrir a porta, e logo a sala se encheu do aroma mais delicioso que eu havia sentido em semanas. Meu estômago roncou de um jeito que provavelmente foi audível até na Bahia. Come, Ícaro disse, apontando para a mesa que o funcionário havia preparado. Eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque não conseguia encontrar uma razão que não soasse ridícula. Porque ele era rico e eu não? Porque eu deveria odiá-lo por causa da biblioteca? Porque estava com medo da maneira como me sentia quando ele estava por perto? Porque você é Ícaro Luz, disse finalmente. E o que isso significa? Significa que você destrói bibliotecas para construir prédios de luxo. Significa que você representa tudo que eu considero errado no mundo. Ele ficou em silêncio por um momento, me estudando. A biblioteca da Vila Madalena, disse finalmente. Você lembra? Lembro. E você está certa para ficar chateada. Não era a resposta que eu esperava. Estou? Está. Foi uma decisão ruim.
movida puramente pelo lucro, sem considerar o impacto na comunidade. E por que fez então? Porque na época eu estava mais interessado em impressionar meu pai do que em fazer a coisa certa. A honestidade brutal da resposta me pegou desprevenida. E agora? Agora estou tentando ser uma pessoa melhor do que era 6 meses atrás. Algo no tom de voz dele me fez olhar nos olhos dele novamente. Havia uma sinceridade ali que eu não esperava encontrar. A comida está esfriando, ele disse suavemente. Me sentei à mesa, ainda resistente, mas incapaz de ignorar o fato de que estava morrendo de fome. O salmão estava perfeito, delicado e temperado na medida certa. Comemos em silêncio por alguns minutos, mas não era um silêncio desconfortável. Era agradável. Por que você estava no centro naquele dia? Perguntei finalmente. Quando meu salto quebrou? Reunião com investidores. E você? Apresentação para a construtora Millennium. Conseguiu o projeto? Consegui. Que tipo de projeto? Hesitei. Falar sobre meu trabalho significava baixar a guarda, e eu ainda não tinha certeza se queria fazer isso. Revitalização urbana, disse finalmente. Praças públicas, espaços comunitários, coisas que fazem uma cidade melhor para quem realmente vive nela, ao contrário dos prédios de luxo que destroem bibliotecas. Exato. Posso ver? O quê? Seu projeto. Tenho curiosidade de ver como é uma arquitetura com propósito social. Você está zombando de mim? Não estou zombando. Estou genuinamente interessado. Peguei meu celular e mostrei algumas fotos do projeto. Ícaro se inclinou para ver melhor, e quando fez isso, pude sentir o cheiro da colônia dele novamente, a mesma que havia me deixado tonta 3 semanas atrás. Impressionante, disse, e havia admiração genuína na voz dele. Especialmente essa integração entre o espaço verde e a área de convivência. Você entende de arquitetura? Tenho que entender. Faz parte do negócio. E o que acha? Acho que você é muito talentosa e que eu gostaria de contratá-la. Para quê? Para um projeto que estou desenvolvendo. Habitação popular sustentável. Quase engasguei com o salmão. Você está falando sério? Completamente sério. Após o fiasco da biblioteca, decidi que precisava usar meus recursos para algo que realmente importasse. E por que eu? Porque você tem paixão pelo que faz, e porque preciso de alguém que me mantenha honesto. Ficamos nos olhando por um momento que pareceu eterno. Havia algo acontecendo entre nós. Algo que ia muito além da atração física que eu tentava ignorar. Eu preciso encontrar a Lara, disse, quebrando o momento. Precisa. Mas, obrigada, pelo almoço. E por não me expulsar da sua suíte. De nada. Me levantei para ir embora, mas parei na porta. Ícaro? Sim? Sobre o projeto? Posso pensar? Ele sorriu, e foi a primeira vez que vi um sorriso genuíno dele. Transformou completamente o rosto dele. Pode pensar o tempo que precisar. Saí da suíte com a cabeça girando e o coração batendo acelerado. Em poucas horas, Ícaro Luz havia bagunçado completamente todas as minhas convicções sobre ele. E o pior de tudo era que eu estava gostando dessa confusão. Encontrei Lara 2 horas depois, no quarto 1205 do bloco B, usando um roupão de hotel e comendo sorvete diretamente da embalagem enquanto assistia a uma maratona de filmes românticos. A emergência era que ela havia terminado com o namorado e precisava de apoio emocional. Onde você estava? Perguntou quando entrei no quarto. Te mandei mensagem há horas. História longa, murmurei, me jogando na cama ao lado dela. É como você está? Bem, na verdade, ela disse, me oferecendo uma colher de sorvete de chocolate. Terminar com o Ricardo foi libertador. Ele nunca me entendia mesmo. Fiquei olhando para ela incrédula. Lara, você me fez vir do Rio porque era uma emergência. E era. Uma emergência emocional. Precisava da minha melhor amiga aqui para me ajudar a processar meus sentimentos. Você está comendo sorvete e assistindo Como Perder um Homem em 10 Dias. Não parece muito traumatizada. O sorvete é terapêutico, ela disse defensiva. E esse filme sempre me faz sentir melhor. Matthew McConaughey é um remédio para o coração partido. Suspirei e aceitei a colher de sorvete. Pelo menos Lara estava bem. E pelo menos eu havia conhecido melhor Ícaro Luz no processo, mesmo que isso tivesse complicado completamente minha visão do mundo. Jade, Lara disse de repente, você está estranha. Aconteceu alguma coisa? Define alguma coisa. Você tem aquela cara de quem beijou alguém ou está pensando em beijar alguém. Eu não beijei ninguém, mas está pensando em beijar alguém.
Maldita intuição feminina. É complicado, disse finalmente. Complicado como? Como... Lembra do cara da biblioteca? O Ícaro Luz? O ricaço arrogante que você detesta? Esse mesmo. O que tem ele? Bem, talvez eu tenha julgado ele mal. Lara pausou o filme e se virou completamente para me encarar. Jade Miranda, você está apaixonada pelo inimigo? Eu não estou apaixonada. Protestei, mas minha voz saiu mais aguda do que o normal. Estou confusa. Por quê? Contei para ela sobre o salto quebrado, sobre como ele me carregou no colo, sobre como havia dormido acidentalmente na suíte dele, sobre a conversa durante o almoço. Meu Deus, Lara disse quando terminei. É como um filme romântico. O destino está claramente tentando juntar vocês. Não existe destino, Lara. Existe uma série de coincidências constrangedoras. Jade, você dormiu na suíte dele, acidentalmente. O universo não trabalha com acidentes, trabalha com sinais. E o sinal é, beije o homem. Eu não vou beijar ninguém. Por que não? Porque ele é Ícaro Luz, rico, poderoso, completamente fora da minha realidade. E porque eu ainda não confio completamente nele. Mas você está considerando trabalhar com ele. Isso é profissional. Jade, você está mentindo para si mesma. Vi como seus olhos brilharam quando falou dele. Antes que eu pudesse responder, meu celular tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Espero que tenha encontrado sua amiga. Se ainda estiver no Rio amanhã, gostaria de mostrar algo. Ícaro. Meu coração deu um pulo. Quem é? Lara perguntou, notando minha expressão. Ele, murmurei. O que ele quer? Mostrar algo. Que tipo de algo? Não sei. Vai responder? Olhei para a mensagem por longos minutos. A coisa sensata seria dizer não, voltar para São Paulo e esquecer que tudo isso aconteceu. Mas havia uma curiosidade crescente dentro de mim, uma vontade de entender quem realmente era Ícaro Luz por trás da fachada de empresário. Que tipo de algo? Digitei de volta. A resposta veio quase imediatamente. Confie em mim. Ele quer que eu confie nele, disse para Lara. E você vai? Não sei. Mas mesmo enquanto dizia isso, eu já sabia qual seria minha resposta. Céssima Safoate. No dia seguinte, encontrei Ícaro no lobby do hotel às 10 da manhã. Ele estava usando roupas casuais, jeans escuros e uma camiseta branca simples, que o faziam parecer mais jovem e menos intimidador. Bom dia, disse quando me viu. Dormiu bem? Na cama certa dessa vez, respondi e ele riu. Que bom. Vamos? Para onde? É surpresa. Ícaro, eu não gosto de surpresas. Vai gostar dessa. Saímos do hotel e ele me guiou até um carro simples, um Honda Civic cinza, que estava bem longe dos carros de luxo que eu imaginava que ele dirigiria. Não é seu? Perguntei. É sim. Só não uso os carros da empresa quando não preciso impressionar ninguém. E você não precisa me impressionar? Não do jeito que você pensa. Entramos no carro e ele começou a dirigir em direção à zona norte do Rio. Conforme nos afastávamos da zona sul turística, o cenário mudava. As ruas ficavam mais simples, os prédios mais baixos, as pessoas mais reais. Para onde estamos indo? Perguntei novamente. Paciência. 40 minutos depois, paramos em frente a um terreno grande e vazio na Tijuca. Havia uma placa da construtora dos Luz no local, mas ao contrário dos outros empreendimentos que eu conhecia, este parecia diferente. É aqui, Ícaro disse, saindo do carro. Aqui o quê? O projeto que mencionei ontem. Caminhamos até o meio do terreno e Ícaro tirou algumas folhas dobradas do bolso. Habitação popular sustentável, disse abrindo os papéis. 200 unidades, todas com energia solar, sistema de captação de água da chuva, área de convivência comunitária, creche, posto de saúde. Olhei para as plantas arquitetônicas. Eram impressionantes. O projeto era ambicioso, inovador e, mais importante, genuinamente focado no bem-estar das pessoas que morariam ali. Quanto você pretende cobrar pelas unidades? Perguntei. Nada. Vai ser doado para famílias selecionadas pela assistência social. Doado? Doado. Isso vai custar milhões. Vai. Por quê? Ícaro dobrou os papéis de volta e olhou para o terreno vazio. Porque passei a vida inteira construindo coisas para pessoas que já têm tudo. E porque quando meu pai morreu no ano passado, percebi que não queria que meu legado fosse apenas uma coleção de prédios caros. Sinto muito pelo seu pai. Obrigado. Ele era um bom homem, mas estava preso numa mentalidade antiga.
Achava que sucesso se media apenas em lucro. E você não acha? Acho que sucesso se mede no impacto positivo que causamos no mundo. Ficamos em silêncio por um momento, olhando para o terreno onde um dia se ergueriam casas para 200 famílias. Por que está me mostrando isso? Perguntei. Porque é preciso de um arquiteto que entenda que construir não é só sobre estruturas. É sobre criar espaços onde as pessoas possam viver, crescer, ser felizes. E você acha que eu sou essa pessoa? Acho que você é a única pessoa que conheço que priorizaria o playground infantil sobre a garagem de carros importados. Ri apesar de mim mesma. Você me conhece há 3 semanas. Às vezes 3 semanas são suficientes para conhecer o que importa sobre uma pessoa. Olhei para ele, tentando decifrar se era sincero ou se estava tentando me manipular de alguma forma. Mas havia algo nos olhos dele, uma transparência que eu não conseguia fingir. Se eu aceitar, disse lentamente, como vai funcionar? Você seria a arquiteta principal. Teria liberdade total para projetar como achar melhor. Eu cuidaria da parte financeira e das aprovações. E se tivéssemos divergências, teríamos conversas honestas, até chegarmos numa solução que funcionasse para todos, especificamente para os moradores. Especificamente para os moradores. Peguei as plantas das mãos dele e estudei novamente. Era exatamente o tipo de projeto que eu sonhava fazer desde a faculdade. Arquitetura com propósito social que realmente melhoraria a vida das pessoas. Preciso pensar, disse. Claro. E se eu aceitar, seria só profissional. Claro, ele repetiu, mas havia algo no tom de voz dele que sugeria que talvez não fosse tão simples assim. Voltamos ao carro em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Durante o caminho de volta, paramos num semáforo e Ícaro se virou para me olhar. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você se tornou arquiteta? Porque queria construir coisas bonitas que fizessem as pessoas felizes. E consegue? Às vezes, quando tenho sorte de encontrar clientes que entendem que arquitetura é mais do que ego e status, como eu, talvez. O semáforo abriu e ele voltou a dirigir, mas pude perceber um meio sorriso brincando nos lábios dele. Quando chegamos ao hotel, eu estava mais confusa do que nunca. Ícaro Luz estava se mostrando completamente diferente do que eu havia imaginado, e isso estava bagunçando todas as minhas certezas. Obrigada por me mostrar o projeto, disse quando saímos do carro. Obrigado por ter ido. Ícaro, sim, se eu aceitar trabalhar contigo, tem que prometer uma coisa. O quê? Que vai ser honesto comigo, sempre, mesmo que seja algo que eu não queira ouvir. Prometo. Mesmo que complicasse as coisas entre nós. Que tipo de complicação? Olhei nos olhos dele e vi que ele sabia exatamente o tipo de complicação a que eu estava me referindo. A pessoal, disse baixinho. Especialmente se complicasse as coisas pessoais, ele disse, dando um passo mais perto. Por um momento, pensei que ele fosse me beijar ali mesmo, na calçada do hotel, com turistas passando ao nosso redor. E por um momento, desejei que ele fizesse isso. Mas ele apenas tocou levemente meu braço. Pensa no projeto, disse. O resto podemos descobrir conforme formos. Entrei no hotel com o coração batendo forte e a certeza de que minha vida estava prestes a mudar completamente. A única questão era, eu estava pronta para essa mudança. 3 dias depois de voltar do Rio, eu ainda não havia dado uma resposta definitiva para Ícaro sobre o projeto. Não por falta de interesse. O projeto era perfeito demais para recusar, mas porque uma parte de mim tinha medo do que significaria trabalhar tão próxima dele. Estava no meu pequeno escritório em casa, tomando meu 3º café da manhã e tentando me concentrar em outros projetos quando meu celular tocou. Jade? Era a voz de Ícaro, e só de ouvi-la, meu estômago deu uma volta. Desculpa incomodar, mas preciso da sua ajuda com algo urgente. O projeto da habitação popular? Não. Algo mais pessoal. Pessoal como? Minha irmã mais nova vai se casar no sábado. A wedding planner desistiu ontem, alegando diferenças criativas com a noiva, e agora está tudo um caos. E você quer que me ajude a salvar o casamento da Isis. Ela está surtando, minha mãe está surtando, e eu preciso de alguém com olhar estético para dar uma organizada na situação. Ícaro, eu sou arquiteta, não organizadora de casamentos. Mas você entende de espaços, de como fazer ambientes bonitos e funcionais. E eu confio no seu gosto. A palavra confio fez algo estranho com meu coração.
Quando é o casamento? Sábado. Daqui a 3 dias. 3 dias? Você está louco? Completamente. Vai me ajudar? Olhei para minha agenda. Sábado estava livre. E a verdade era que eu estava curiosa para conhecer a família dele. Vou me arrepender disso, murmurei. Provavelmente. Tudo bem, mas eu cobro como consultora. Feito. Scheißenseise, 2 horas depois, estava no apartamento da família Luz nos Jardins. E apartamento era um eufemismo grosseiro. Era praticamente um palacete suspenso, com 3 andares e uma vista deslumbrante da cidade. Jade. Ícaro abriu a porta com uma expressão de alívio genuíno. Obrigado por vir. Ainda posso mudar de ideia. Não pode, não. Já chegou até aqui. Ele me guiou para uma sala de estar que era maior que todo o meu apartamento, onde uma mulher loira e elegante de uns 50 anos discutia acaloradamente com uma menina que era claramente uma versão feminina mais jovem de Ícaro. Mãe, Isis. Ícaro interrompeu a discussão. Esta é a Jade. Ela veio nos salvar. A mulher mais velha, que devia ser Dona Helena, se virou para me avaliar dos pés à cabeça. Isis, a noiva, parecia à beira de um colapso nervoso. Ela parece muito jovem, Dona Helena disse sem sequer tentar ser discreta. Mãe, Ícaro repreendeu suavemente. Não, ela está certa, eu disse, decidindo ir direto ao ponto. Eu sou jovem, não entendo nada de casamentos, e provavelmente esta é uma péssima ideia. Mas se vocês quiserem minha ajuda, vamos ter que confiar umas nas outras. Isis soltou um risinho nervoso. Eu gosto dela. Ótimo, disse Dona Helena, ainda cética. O que você sugere? Primeiro, todo mundo respira fundo. Segundo, me contem exatamente qual é o problema. Pelos próximos 15 minutos ouvi a saga da Wedding Planner, que havia brigado com Isis sobre as cores da decoração. Isis queria rosa e dourado, a organizadora insistia em branco e prata, deixando tudo pela metade a 3 dias do casamento. Onde vai ser a cerimônia? Perguntei. Na chácara da família do noivo, Isis respondeu. É linda, mas a decoração atual está horrível. Posso ver fotos? Isis me mostrou as fotos no celular. A chácara era realmente linda, com um jardim amplo e uma casa colonial charmosa. A decoração atual era, bem, branco e prata, muito formal e fria. Quantos convidados? 150. Orçamento? Ilimitado, Dona Helena disse. Nada é ilimitado, corrigi. Mas entendi. Isis, me fala uma coisa. Esquecendo o que qualquer organizadora de casamento disse. Como você imagina seu casamento perfeito? Os olhos dela se iluminaram. Quero que seja alegre, caloroso, como uma festa de família mesmo. Com flores por toda parte, música boa, comida deliciosa. Quero que as pessoas se sintam em casa. Rosa e dourado, ela confirmou, olhando desafiadoramente para a mãe. Então vamos fazer rosa e dourado. Dona Helena suspirou dramaticamente, mas não protestou. Ícaro, eu disse, me virando para ele. Preciso da sua ajuda para fazer algumas ligações. E vamos precisar de um milagre. Especialidade da casa, ele disse sorrindo. As próximas 48 horas foram uma loucura absoluta. Ícaro e eu trabalhamos juntos como uma equipe bem azeitada, ele usando seus contatos para conseguir fornecedores de última hora, enquanto eu redesenhava completamente a decoração. Era estranhamente natural trabalhar com ele. Ele entendia minhas ideias rapidamente, contribuía com sugestões práticas e nunca tentava assumir o controle do projeto. Era uma parceria real, equilibrada. Consegui o florista, ele disse, entrando na sala onde eu estava espalhada no chão, cercada de papéis e amostras de tecido. Ele vai trabalhar a madrugada toda para ter tudo pronto. Perfeito. E a iluminação? Resolvida. O cara vai instalar tudo na sexta à noite. Você é impressionante, disse sem pensar, e depois corei. Você também. Houve um momento de tensão no ar, mas foi interrompido por Isis entrando na sala como um furacão. Jade, o vestido não está servindo. A costureira disse que não tem tempo de ajustar. Calma, disse me levantando. Vamos resolver. Como? Improvisação criativa. Passamos a tarde inteira correndo atrás de soluções para problemas que surgiam a cada 5 minutos. Bolo que desandou. Músicos que cancelaram. Convidados que mudaram de ideia sobre comparecer. A cada crise resolvida, Ícaro e eu nos entendíamos melhor. Ele era calmo sob pressão, prático e surpreendentemente criativo quando necessário. Como você consegue ficar tão tranquilo?
Perguntei enquanto dirigíamos para mais uma loja de decoração. Prática, ele disse. Quando você gerencia uma empresa grande, aprende a lidar com crises constantes. Não é só isso. O que mais então? Você genuinamente se importa com a felicidade da sua irmã. Me importo. Ela é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Como ela é normalmente? Isis, bem mais calma que isso, é professora de literatura, adora ler, tem um temperamento muito doce, mas casamento deixa qualquer um maluco. E você? Pretende se casar um dia? A pergunta saiu antes que eu pudesse me censurar. Se encontrar a pessoa certa, ele disse, me olhando rapidamente antes de voltar a atenção para o trânsito. E você? Nunca pensei muito sobre isso. Sempre estive muito focada na carreira. Mas não descarta a possibilidade? Não descarto. Que tipo de cara você procura? Alguém que me desafie, que me faça querer ser uma pessoa melhor, que me faça rir. Parece razoável. E você? Alguém inteligente, independente, que não tenha medo de me confrontar quando eu estiver errado. Olhei para ele tentando decifrar se havia uma insinuação ali ou se eu estava imaginando coisas. Como a arquiteta teimosa que invadiu sua suíte. Exatamente como a arquiteta teimosa que invadiu minha suíte. Meu coração acelerou. Ícaro. Eu sei, ele disse suavemente. Complicado, muito complicado. Mas não impossível. Chegamos à loja antes que eu pudesse responder, mas suas palavras ecoaram na minha cabeça pelo resto do dia. Na sexta-feira à noite, estávamos na chácara supervisionando a montagem da decoração. O resultado estava ficando melhor do que eu havia imaginado. As flores rosas e douradas criavam um ambiente caloroso e romântico. As luzes davam um toque mágico ao jardim e tudo parecia saído de um conto de fadas. Está perfeito, Isis disse, chegando para ver o resultado. Jade, você é um anjo. Foi trabalho de equipe, respondi olhando para Ícaro. Seu irmão foi essencial. Meu irmão está apaixonado por você, ela disse casualmente. Isis! Ícaro protestou. É o quê? Está óbvio. Você não para de olhar para ela, fica sorrindo sozinho quando ela não está vendo, e aceitou gastar uma fortuna numa decoração rosa só porque era o que ela sugeriu. A decoração rosa foi ideia da noiva, Ícaro disse, mas estava claramente constrangido. O Ícaro odeia rosa, Isis me disse rindo. Sempre odiou, mas hoje ele falou que era uma cor calorosa e acolhedora. Senti meu rosto esquentar. Isis, deixa seu irmão em paz, disse, tentando mudar de assunto. Não vou deixar. Vocês dois são perfeitos um para o outro e estão perdendo tempo fingindo que não estão interessados. Isis! Ícaro e eu falamos ao mesmo tempo. Ela riu e foi embora, deixando-nos sozinhos no jardim iluminado. Desculpa por ela, Ícaro disse. A ansiedade do casamento deixou ela sem filtro. Não tem problema. Tem, sim. Ela não tinha direito de... Ícaro. O quê? Ela estava certa. Ele ficou em silêncio por um momento, me olhando nos olhos. Sobre o quê? Sobre você estar interessado em mim. Você realmente quer saber? Quero. Sim, ele disse simplesmente. Estou interessado em você desde o dia em que te carreguei no colo. Talvez até antes disso. Antes? Você lembra da primeira vez que nos encontramos? Não nos encontramos antes do dia do salto quebrado. Encontramos sim, há 6 meses, numa audiência pública sobre o projeto da biblioteca. Você estava na terceira fileira, usando um blazer verde, e fez um discurso apaixonado sobre a importância dos espaços públicos para a comunidade. Você estava lá? Estava. E fiquei impressionado com sua eloquência, sua convicção, sua coragem de enfrentar uma sala cheia de empresários poderosos. Mas você aprovou a demolição mesmo assim. Aprovei, e me arrependi no mesmo dia. Você plantou uma semente de dúvida que cresceu até eu não conseguir mais ignorar. Por isso o projeto da habitação popular. Parcialmente. E parcialmente porque encontrar você de novo me fez perceber que algumas pessoas entram na nossa vida por um motivo. Ficamos nos olhando no meio do jardim decorado, cercados pelo perfume das flores e o brilho suave das luzes. A tensão entre nós estava quase tangível. Jade, ele disse, dando um passo mais perto. Sim, posso te beijar? Meu coração disparou. Era isso. O momento em que tudo mudaria definitivamente entre nós. Sim, sussurrei. Ele se aproximou devagar, como se me desse tempo para mudar de ideia. Quando seus lábios tocaram os meus, foi como se todas as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem no lugar certo. O beijo foi suave no início,
quase hesitante, mas quando respondi entrelaçando meus dedos nos cabelos dele, ficou mais profundo, mais urgente. Havia meses de tensão acumulada naquele beijo, semanas de será que e se, e agora, finalmente, uma resposta. Quando nos separamos, estávamos ofegantes. Isso foi, comecei, complicado, ele sugeriu, sorrindo. Eu ia dizer perfeito, melhor ainda. Mas continua complicado, continua. Ele encostou a testa na minha. Mas talvez complicado não seja necessariamente ruim. Talvez não. Quer descobrir? Olhei nos olhos dele, vendo ali a mesma mistura de incerteza e esperança que eu sentia. Sim, disse finalmente. Quero descobrir. O casamento da Isis foi um sucesso absoluto. A decoração rosa e dourada ficou ainda mais linda com a luz natural do dia. Os convidados não pararam de elogiar o ambiente acolhedor e a noiva estava radiante. Ícaro e eu trabalhamos juntos como uma dupla perfeita durante toda a cerimônia, resolvendo pequenos problemas de última hora e garantindo que tudo saísse conforme planejado. Mas o melhor momento foi quando estávamos dançando na festa. Obrigado, Ícaro sussurrou no meu ouvido enquanto dançávamos uma música lenta. Pelo quê? Por ter salvado o casamento da minha irmã, por ter me dado uma chance, por estar aqui comigo. De nada, respondi, sentindo-me completamente em paz nos braços dele. Era estranho como tudo parecia natural quando estávamos juntos. As conversas fluíam sem esforço, o silêncio era confortável e havia uma sintonia que eu nunca havia experimentado com ninguém. Jade, ele disse quando a música terminou, sobre o projeto da habitação popular. Aceito. Aceita? Aceito. Quero trabalhar contigo. O sorriso dele foi tão radiante que iluminou todo o rosto. Sério? Sério. Mas com algumas condições. Quais? Primeira, eu tenho controle total sobre as decisões arquitetônicas. Segunda, você não pode usar sua influência para acelerar aprovações de forma duvidosa. Terceira, tudo tem que ser transparente e legal. Concordo com tudo. E uma quarta condição. Qual? Que mantemos as coisas profissionais durante o trabalho. O que quer que esteja acontecendo entre nós, exploramos isso fora do horário de trabalho. Faz sentido. Então temos um acordo. Temos um acordo. Selamos o acordo com um beijo suave, enquanto os outros convidados dançavam ao nosso redor. Segunda-feira de manhã, cheguei ao escritório da construtora Luz mais cedo que o combinado. Estava ansiosa para começar o projeto e queria revisar todos os detalhes uma última vez antes da primeira reunião oficial. A recepcionista me direcionou para uma sala de reuniões no 15º andar, onde encontrei vários homens de terno já instalados ao redor de uma mesa grande. Ícaro não estava lá. Você deve ser a arquiteta, um dos homens disse, sem se levantar. Sou Roberto, diretor financeiro. Jade Miranda, me apresentei. Prazer. Também. Senta aí, vamos começar. Estranhei o tom seco, mas me sentei. Os outros homens me olhavam com uma mistura de ceticismo e condescendência que me deixou imediatamente desconfortável. Então, Roberto continuou, vamos direto ao ponto. O Ícaro teve essa ideia romântica de construir casas populares de graça. Romântica? O tom dele fez a palavra soar como um insulto. É um projeto de habitação social, corrigi, com sustentabilidade e... Sim, sabemos. Outro homem interrompeu. O ponto é que precisamos adaptar o projeto à realidade financeira da empresa. Adaptar como? Bem, 200 unidades gratuitas é inviável. Estamos pensando em 50 unidades e vendidas a preço de custo. Ainda é beneficente. Mas o projeto original previa 200 unidades doadas. O projeto original é um sonho bonito, Roberto disse com um sorriso patronizante. Mas aqui lidamos com números reais. Onde está o Ícaro? Viajando. São Paulo, Rio, resolvendo outras questões. Ele deixou tudo nas nossas mãos. Senti algo gelado se formar no meu estômago. Ele não mencionou que faria mudanças no projeto. Por que não vai fazer mudanças? Um terceiro homem disse. Nós vamos. O Ícaro é muito idealista. Deixa que nós cuidamos da parte prática. E a área comunitária? Reduzida pela metade. Creche e posto de saúde eliminados. São luxos que não cabem no orçamento. Luxos? Jade. Roberto se inclinou para a frente, falando como se estivesse explicando algo complexo para uma criança. Você é nova no mundo empresarial, então vou te explicar.
Projetos sociais são ótimos para marketing, mas precisam ser viáveis financeiramente. O que estamos propondo ainda é muito generoso. Olhei ao redor da mesa, vendo a mesma expressão nos rostos de todos os homens. Eles haviam decidido tudo antes mesmo de eu chegar ali. Eu preciso falar com o Ícaro. Por quê? Somos diretores da empresa, temos autoridade para tomar essas decisões. Porque foi com ele que eu fiz o acordo. E o acordo continua valendo, só com alguns ajustes práticos. Peguei minha pasta e me levantei. Sem os ajustes, não há acordo. Jade, seja razoável. Eu estou sendo razoável. Vocês que estão mudando completamente a natureza do projeto. Se você sair daqui agora, não haverá projeto nenhum. Roberto ameaçou. Então não haverá projeto nenhum. Saí da sala com o coração batendo forte e as mãos tremendo de raiva. Como Ícaro podia ter deixado que isso acontecesse? Como podia ter me colocado numa situação dessas? No elevador, tentei ligar para ele, direto para a caixa postal. Mandei uma mensagem. Preciso falar contigo urgente. Nada. Passei o dia inteiro tentando contato, cada vez mais irritada e decepcionada. Será que tudo não havia passado de manipulação? Será que o beijo, as promessas, a aparente sinceridade eram só estratégias para me colocar no projeto dele? À noite, quando finalmente desisti de esperar retorno, recebi uma mensagem. Desculpa, dia corrido. Reunião foi boa? Ícaro. Liguei imediatamente. Alô? Reunião foi boa? Repeti, tentando controlar a voz. Reunião foi boa? Jade, o que aconteceu? O que aconteceu é que seus diretores transformaram seu projeto social em mais um empreendimento comercial. E você nem se deu ao trabalho de me avisar. Como assim? 50 unidades em vez de 200, vendidas em vez de doadas, sem creche, sem posto de saúde, área comunitária reduzida pela metade. Basicamente, destruíram tudo que fazia o projeto especial. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eles não tinham autorização para fazer essas mudanças. Bem, fizeram. E disseram que você estava muito idealista e que eles cuidariam da parte prática. Jade, eu não sabia de nada disso. Estou no Rio desde sexta, resolvendo questões da obra do centro comercial. Não autorizei mudança nenhuma. Como não sabia? São seus funcionários, porque deixei claro que o projeto era para ser executado exatamente como planejamos. Roberto não tinha direito de mudar nada. Senti algumas das minhas defesas caindo, mas ainda estava furiosa. Então, por que mudaram? Porque... A voz dele ficou tensa. Alguns dos diretores mais antigos não concordam com minha nova direção para a empresa. Eles acham que projetos sociais são romantismo empresarial. E você não previu que eles fariam algo assim? Sinceramente, não. Foi ingenuidade minha achar que respeitariam minha decisão. Ícaro, eu saí da reunião. Disse que sem o projeto original não havia acordo. Fez certo. Fiz? Fez. É exatamente isso que eu esperaria de você. A certeza na voz dele me desarmou completamente. Eu pensei que você tinha me usado, admiti em voz baixa. Jade, ele disse, e havia dor real na voz dele. Você realmente acha que eu faria isso? Eu não sei. Não te conheço há tempo suficiente para ter certeza. Entendo, e você tem razão para desconfiar. Mas eu nunca faria isso contigo. O que vai fazer sobre os diretores? Vou voar de volta hoje à noite. Amanhã de manhã teremos uma reunião de diretoria, e as coisas vão voltar a ser como eram. E se eles se recusarem? Então eles podem procurar emprego em outro lugar. A firmeza na voz dele me surpreendeu. Você despediria seus próprios diretores por causa de um projeto social? Despediria meus próprios diretores porque eles desrespeitaram uma decisão minha e tentaram sabotar uma parceria que é importante para mim. A parceria profissional? A parceria profissional, ele pausou, e tudo mais que existe entre nós. Senti meu coração acelerar. Ícaro, Jade, confia em mim, só mais uma vez? Fechei os olhos, lutando contra todos os meus instintos de autopreservação. Confio. Amanhã às 9 da manhã, mesma sala de reuniões. As coisas vão estar diferentes, prometo. Tudo bem? E Jade? Sim? Sinto muito. Por ter te colocado nessa situação, por não ter previsto que isso poderia acontecer, por você ter duvidado de mim. Não é culpa sua. É sim. Eu deveria ter preparado melhor o terreno antes de te envolver no projeto. A gente resolve amanhã, disse de repente cansada de toda a tensão do dia. Resolve, dorme bem. Você também.
Desliguei o telefone ainda chateada, mas não mais com Ícaro. A raiva agora era direcionada aos homens que haviam tentado manipular a situação, que haviam me olhado como se eu fosse uma criança ingênua que não entendia o mundo real. Na manhã seguinte, cheguei à construtora às 9 em ponto. Dessa vez, Ícaro estava esperando na recepção. Como foi o voo? Perguntei. Longo. E você? Como dormiu? Mal. Fico nervosa quando não sei o que esperar. Hoje você sabe o que esperar. Subimos juntos até a sala de reuniões. Os mesmos homens de ontem estavam lá, mas a atmosfera estava completamente diferente. Eles evitavam olhar diretamente para Ícaro e havia uma tensão palpável no ar. Bom dia, Ícaro disse, se sentando na cabeceira da mesa. Acredito que todos conhecem a Jade Miranda, nossa arquiteta principal para o projeto de habitação social. Roberto pigarreou. Ícaro, sobre as modificações que discutimos ontem? Que modificações? Ícaro interrompeu, com um tom perigosamente calmo, porque eu não lembro de ter autorizado modificação nenhuma. Foram ajustes práticos necessários para a viabilidade. Roberto, Ícaro disse, se inclinando para a frente. Você tem filhos? Tenho. Quantos anos? 7 e 9. Se eles morassem numa comunidade carente, você não gostaria que tivessem acesso a uma creche de qualidade? A um posto de saúde próximo? Bem, sim, mas... Cada por que acha que as crianças que vão morar no nosso projeto merecem menos? Roberto não soube o que responder. O projeto será executado exatamente como planejado originalmente. Ícaro continuou. 200 unidades, todas doadas, com creche, posto de saúde e área comunitária completa. Ícaro, outro diretor tentou interromper. Os custos são um problema meu. Vocês cuidam da execução. E da próxima vez que decidirem modificar um projeto meu sem autorização, estarão procurando emprego em outro lugar. O silêncio na sala era ensurdecedor. Alguma dúvida? Ícaro perguntou. Nenhuma resposta. Ótimo. Roberto, quero o cronograma de obras na minha mesa até o final do dia. Paulo, preciso da lista de fornecedores aprovados. Marcos, documentos de aprovação junto à prefeitura. Os homens começaram a se levantar, claramente desconfortáveis. Há mais uma coisa, Ícaro disse antes que saíssem. A Jade tem autoridade total sobre as decisões arquitetônicas do projeto. Qualquer dúvida ou sugestão, vocês discutem comigo primeiro. Ela não está aqui para ser questionada ou desrespeitada. Depois que todos saíram, ficamos sozinhos na sala. Pronto, ele disse, se virando para mim. As coisas estão diferentes. Você realmente os repreendeu na frente de todo mundo. Eles mereciam. Não vai criar problemas para você? Provavelmente. Mas alguns problemas valem a pena. Como este. Nos olhamos por um momento e senti toda a tensão do dia anterior se desfazendo. Obrigada, disse finalmente. Por quê? Por ter voltado correndo de viagem, por ter me defendido, por ter mantido sua palavra. Não precisa me agradecer por fazer o que é certo. Muitas pessoas não fazem. Eu não sou muitas pessoas. Não, concordei. Sorrindo pela primeira vez desde ontem. Você definitivamente não é. Então estamos bem? O projeto continua? O projeto continua. E nós? Olhei nos olhos dele, vendo ali a mesma vulnerabilidade que eu sentia. Nós também continuamos. Ele sorriu, e foi como se o sol tivesse aparecido depois de uma tempestade. Que bom, disse, porque eu estava com medo de ter estragado tudo. Quase estragou. Mas foi salvo pela sua capacidade de brigar com diretores por mim, sempre que precisar. Espero que não seja necessário com tanta frequência. Também espero. Ficamos nos olhando e senti a mesma tensão de sempre crescendo entre nós. Jade? Sim? Lembra da nossa regra sobre manter as coisas profissionais durante o trabalho? Lembro. Que horas acaba o expediente? Olhei para o relógio na parede. Tecnicamente às 6. E se eu inventar uma urgência às 5:30? Que tipo de urgência? O tipo que envolve jantar comigo. Sorri, sentindo toda a tensão dos últimos 2 dias finalmente se dissolvendo. Aceito. Ótimo. Agora vamos trabalhar. Vamos? Mas mesmo enquanto abríamos as plantas do projeto e começávamos a discutir detalhes técnicos, eu não conseguia parar de sorrir. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no lugar certo, com a pessoa certa, fazendo algo que realmente importava. E o melhor de tudo, eu estava começando a confiar que Ícaro sentia o mesmo. 3 meses depois,
O projeto da habitação social estava indo melhor do que qualquer um de nós havia imaginado. As obras tinham começado no prazo. Eu estava trabalhando com uma equipe que finalmente me respeitava, e minha parceria profissional com Ícaro estava funcionando perfeitamente. A parceria pessoal também estava indo bem, muito bem. Estávamos tomando as coisas devagar como dois adultos responsáveis que sabiam que misturar trabalho com romance podia ser complicado. Jantares após o expediente, passeios nos fins de semana, conversas que duravam madrugada adentro. Era perfeito. Talvez perfeito demais. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Eu estava no canteiro de obras verificando o progresso da construção quando meu celular tocou. Era Lara, e ela estava claramente agitada. Jade, você precisa ver uma coisa. Agora não posso, Lara, estou trabalhando. É sobre o Ícaro, parei de andar. O que sobre o Ícaro? Você está perto de um computador? Por quê? Porque precisa entrar no site da revista Exame. Tem uma matéria sobre ele. Que tipo de matéria? Do tipo que você não vai gostar. Senti meu estômago se contrair. Lara, me fala logo o que é. A revista está especulando que o projeto da habitação social é uma jogada de marketing para melhorar a imagem da empresa depois de algumas investigações sobre corrupção e práticas duvidosas em obras passadas. O mundo parou. Que investigações? Jade, senta aí. Vai ser complicado de explicar por telefone. Saí correndo do canteiro de obras e fui direto para o escritório mais próximo. Em 10 minutos, estava na frente de um computador lendo a matéria que Lara havia encontrado. O título me atingiu como um soco no estômago. Construtora Luz usa projeto social para mascarar investigações sobre corrupção. Li o artigo inteiro 3 vezes, cada vez sentindo mais náusea. A revista havia investigado várias obras da família Luz dos últimos 5 anos, encontrando indícios de superfaturamento, uso de materiais de qualidade inferior ao contratado e possível pagamento de propinas para acelerar aprovações. E o pior, mencionavam especificamente a biblioteca da Vila Madalena como um exemplo de gentrificação agressiva disfarçada de desenvolvimento urbano. Não, murmurei, continuando a ler. A matéria sugeria que o projeto da habitação social havia sido criado especificamente para desviar a atenção das investigações. Uma tentativa de lavagem de imagem para tornar a família Luz mais palatável ao público. Havia até uma citação de um funcionário que preferiu não se identificar, dizendo que o projeto social é pura fachada. Na primeira oportunidade, vão transformar aquilo num empreendimento comercial como qualquer outro. Minha cabeça estava girando. Seria possível? Tudo não havia passado de uma manipulação elaborada. O interesse de Ícaro em mim, o beijo no jardim, as promessas de transparência. Peguei meu celular e liguei para ele, direto para a caixa postal. Mandei mensagem. Preciso falar contigo. Urgente. Nada. Passei o resto do dia tentando contato, cada vez mais ansiosa e confusa. Como eu havia sido tão ingênua? Como não havia pesquisado mais sobre a empresa antes de aceitar o projeto? À noite, quando ainda não havia obtido resposta, decidi ir até o apartamento dele. Toquei a campainha várias vezes antes que ele finalmente atendesse. Jade? Ícaro abriu a porta com uma expressão surpresa. Aconteceu alguma coisa? Podemos conversar? Claro, entra. Entrei no apartamento, mas não me sentei. Estava nervosa demais para ficar parada. Vi a matéria da Exame, disse sem rodeios. Ícaro fechou os olhos e suspirou profundamente. Eu estava esperando que você visse. E o quê? É verdade? Que parte? Qualquer parte. As investigações, a corrupção, o projeto social ser uma jogada de marketing. Jade, senta, por favor. Não quero sentar. Quero respostas. E você vai ter respostas. Mas precisa se acalmar primeiro. Não me diga para me acalmar. Explodi. Eu passei meses trabalhando neste projeto, acreditando que era algo genuíno, e agora descubro que pode ser tudo uma farsa. Não é uma farsa. Como eu posso saber? Como posso ter certeza de qualquer coisa que você diz? Ícaro passou as mãos pelos cabelos, claramente frustrado. Porque você me conhece, Jade. Eu conheço? Conheço mesmo? Porque parece que há muitas coisas sobre você e sua família que eu não sabia. Como o quê? Como as investigações sobre corrupção, como as práticas duvidosas, como o fato de vocês poderem estar usando meu trabalho para limpar a imagem da empresa. Está bem, Ícaro disse se sentando no sofá.
Vou te contar tudo, mas você precisa me prometer que vai ouvir até o final antes de tirar conclusões. Hesitei por um momento, mas depois me sentei na poltrona oposta a ele. Estou ouvindo. As investigações são reais, ele começou. Várias obras da nossa empresa nos últimos anos foram feitas de forma questionável, superfaturamento, materiais de qualidade inferior, aprovações aceleradas de forma duvidosa. Senti meu coração afundar. Então é tudo verdade. É verdade que aconteceu. Não é verdade que eu soubesse ou aprovasse. Como assim? Jade, até o ano passado eu era praticamente um funcionário na empresa do meu pai. Tinha um cargo pomposo, mas as decisões importantes eram tomadas por ele e pelos diretores antigos. Os mesmos que tentaram sabotar nosso projeto. E você nunca desconfiou de nada? Desconfiei algumas vezes, mas quando perguntava, me diziam que eram práticas normais do mercado, que eu era muito idealista para entender como as coisas funcionavam na vida real. E você aceitou essa resposta? Por muito tempo, sim. Ele olhou para as próprias mãos. E me odeio por isso. E quando descobriu a verdade? Quando meu pai morreu e tive acesso aos contratos, aos fornecedores, às planilhas reais, foi um choque perceber que nossa empresa estava construindo fortunas em cima de esquemas corruptos. E o que fez? Comecei a investigar tudo. Contratei auditores externos, advogados especialistas em compliance, revisamos todos os contratos ativos. E descobrimos um sistema de corrupção que vinha funcionando há mais de uma década. Superfaturamento sistemático, materiais falsificados, pagamentos para acelerar aprovações. Senti náusea. Ícaro. Jade, eu demiti todo mundo que estava envolvido. Reportei as irregularidades às autoridades competentes. Estou pagando multas milionárias para regularizar a situação. E o projeto social? O projeto social não é marketing, é penitência. Como assim? É minha tentativa de usar os recursos da empresa para fazer algo genuinamente bom, para compensar mesmo que minimamente o dano que foi causado. E eu? Como eu me encaixo nisso? Você não se encaixa. Você é... Ele pausou, procurando as palavras certas. Você é a pessoa que me fez perceber que era possível usar a arquitetura para ajudar pessoas em vez de explorar elas. O discurso na audiência pública. O discurso na audiência pública. Você falou com tanta paixão sobre como os espaços públicos podem transformar comunidades. Foi a primeira vez que alguém me fez questionar se o que fazíamos estava certo. Mas você demoliu a biblioteca mesmo assim? Demoliu. E me arrependo todos os dias. Por isso estou tentando fazer diferente agora. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Minha cabeça estava processando tudo o que ele havia contado. A matéria diz que o projeto social é fachada, que na primeira oportunidade vocês vão transformar numa obra comercial. Quem disse isso não trabalha mais na empresa. Provavelmente foi o Roberto, ou um dos outros que demiti. Como posso ter certeza? Jade. Ícaro se levantou e veio se sentar ao meu lado. Você quer ver os contratos? Os documentos de doação do terreno? As escrituras que garantem que a área vai ser destinada permanentemente para a habitação social? Quero. Então vou te mostrar tudo. Cada documento, cada contrato, cada planilha. Por quê? Porque você precisa saber que pode confiar em mim. E por quê? Ele hesitou. Por que o quê? Porque estou apaixonado por você e não quero que tenha dúvidas sobre quem eu realmente sou. Meu coração parou. Você está o quê? Apaixonado. Completamente, irremediavelmente apaixonado. Ícaro. Eu sei que é complicado. Eu sei que parece clichê o ricão se apaixonar pela arquiteta idealista. Eu sei que minha família tem uma história duvidosa e que isso pode complicar tudo entre nós. É complicado mesmo. Mas também é real. O que sinto por você é real. O projeto é real. Meu desejo de ser uma pessoa melhor é real. Olhei nos olhos dele procurando sinais de mentira ou manipulação. Mas tudo que vi foi vulnerabilidade genuína. Mostra os documentos, disse finalmente. Agora? Agora. Ícaro foi até o escritório e voltou com uma pasta gorda de documentos. Pelos próximos 2 horas, me mostrou cada contrato, cada escritura, cada documento legal que garantia que o projeto seria executado exatamente como planejado e que nunca poderia ser convertido em empreendimento comercial. Tudo estava legal, transparente, irreversível. Satisfeita? Ele perguntou quando terminamos. Satisfeita com os documentos, disse. Mas ainda tenho medo. Medo de quê? Medo de que você seja boa demais para ser verdade.
Medo de me apaixonar por você e descobrir que cometi um erro terrível. E se eu prometesse que não vai ser um erro? Você não pode prometer isso. Posso prometer que vou ser honesto com você sempre. Posso prometer que vou te respeitar sempre. Posso prometer que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para merecer sua confiança. E o amor já aconteceu, pelo menos da minha parte. Senti lágrimas se formando nos meus olhos. Ícaro, você não precisa dizer nada agora, só não desiste de nós ainda, está bem? Olhei para ele, cabelos bagunçados, olhos cansados, completamente vulnerável, e senti minha resistência se desfazendo. Está bem, sussurrei. Não vou desistir ainda. Promete? Prometo. Ele sorriu, e foi o sorriso mais aliviado que eu já havia visto. Que bom, porque não sei o que faria sem você na minha vida. Provavelmente construiria casas populares com outras arquitetas idealistas. Não, ele disse tocando meu rosto delicadamente. Não haveria outras. Só você. E quando ele me beijou, eu finalmente entendi que às vezes confiar em alguém é menos sobre ter certezas e mais sobre escolher acreditar que vale a pena tentar. 6 meses depois, eu estava parada na entrada do conjunto habitacional que havíamos projetado juntos, observando as crianças brincando no playground colorido que eu havia insistido em incluir no projeto. As casas estavam prontas, as famílias já tinham se mudado, e o que víamos à nossa frente era exatamente o que havíamos sonhado, uma comunidade. O que você está pensando? Ícaro perguntou, se aproximando por trás e passando os braços ao meu redor. Que deu certo, respondi me encostando nele. Realmente deu certo. Você duvidou? Várias vezes. Mas não desistiu. Não desisti. Era verdade. Depois daquela noite no apartamento dele, quando descobri sobre as investigações e ele me mostrou todos os documentos, ainda tivemos vários momentos difíceis. A imprensa continuou especulando sobre os motivos do projeto. Alguns dos antigos funcionários da empresa espalharam boatos maliciosos. E houve momentos em que eu me perguntei se estava fazendo a coisa certa. Mas Ícaro manteve todas as promessas. Foi transparente comigo sobre cada decisão, me incluiu em todas as reuniões importantes e nunca tentou usar nossa relação pessoal para influenciar meu trabalho profissional. E mais importante, provou todos os dias que era realmente a pessoa que dizia ser. Dona Jade! Uma voz infantil gritou do playground. Era a pequena Sofia, de 6 anos, filha de uma das famílias que haviam se mudado para a comunidade. Oi, Sofia, acenei de volta. Vem brincar comigo, já vou. Você tem seus fãs. Ícaro disse rindo. São nossos fãs. Elas adoram você também. Mas você é quem elas procuram quando querem mostrar os desenhos de suas casas novas. Era verdade. As crianças da comunidade haviam me adotado como uma espécie de tia arquiteta, sempre me mostrando seus desenhos e me contando sobre como era legal ter um quarto só para elas. Jade, Ícaro disse, me virando para olhar para ele. Tenho uma coisa para te dizer. Boa ou ruim? Depende da sua resposta. Ícaro, você está me deixando nervosa. Calma, ele disse, sorrindo. É boa. Então fala. Recebi uma proposta hoje. A prefeitura quer que façamos mais 3 projetos como este. Habitação social sustentável em diferentes bairros da cidade. Meus olhos se iluminaram. Sério? Sério. Eles ficaram impressionados com os resultados daqui. A integração da comunidade, a qualidade das construções, o impacto social positivo. Isso é incrível. Vamos poder ajudar ainda mais famílias. Vamos, mas tem uma condição. Qual? Você tem que ser a arquiteta principal de todos os projetos. Eles pediram isso especificamente? Pediram. Disseram que queriam a mulher que transformou a arquitetura em esperança. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Isso é mais do que eu sonhei. Para mim também. Então vamos aceitar? Claro que vamos aceitar. Mas primeiro, ele hesitou. Primeiro o quê? Primeiro eu queria te perguntar uma coisa. Ícaro tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e meu coração parou. Ícaro, o que você está fazendo? O que parece que estou fazendo? Não posso acreditar. Jade Miranda, ele disse se ajoelhando ali mesmo no meio da comunidade que havíamos construído juntos. Você quer se casar comigo? Você está pedindo para eu casar com você no meio de um conjunto habitacional? Estou pedindo para você casar comigo no lugar que representa tudo que construímos juntos. Não só as casas, mas a confiança, a parceria, o amor. Ícaro, eu sei que somos diferentes.
Eu sei que nossa história começou complicada. Eu sei que casar com alguém como eu vai trazer desafios que você nunca imaginou. Mas também sei que você me faz querer ser uma pessoa melhor todos os dias. Sei que quando estou com você, sinto que posso fazer qualquer coisa, resolver qualquer problema, construir qualquer sonho. E eu sei, continuei por ele, que você me fez acreditar que é possível misturar amor com propósito, que é possível construir algo bonito e verdadeiro, mesmo quando tudo parece complicado. Então sim, disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu quero casar com você. Ícaro se levantou e me beijou ali mesmo, enquanto as crianças do playground aplaudiam e gritavam de alegria, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sabendo que era algo bom. Dona Jade vai ser noiva, Sofia gritou, correndo para abraçar minhas pernas. Vou sim, disse, pegando ela no colo. E vocês vão estar no meu casamento. Sério, sério, vocês são minha família também. Bem-de-os. Um ano depois, casamos no jardim da mesma chácara onde havia sido o casamento da Isis. Mas desta vez, foi exatamente como eu sempre havia sonhado. Simples, aconchegante, cheio de pessoas que realmente importavam para nós. As crianças da comunidade estavam lá, usando seus melhores vestidos e gravatas, jogando pétalas de flores e correndo pelo jardim. Lara foi minha madrinha e chorou durante toda a cerimônia. Isis organizou tudo e conseguiu não surtar nenhuma única vez. Até Dona Helena, que inicialmente havia sido cética sobre meu relacionamento com Ícaro, me abraçou forte depois da cerimônia e sussurrou, bem-vinda à família. Mas o momento mais especial foi quando Ícaro e eu trocamos os votos que havíamos escrito. Jade, ele disse segurando minhas mãos, quando te encontrei naquele dia com o salto quebrado, eu não sabia que estava encontrando a pessoa que mudaria completamente minha vida. Você me ensinou que construir não é só sobre tijolos e cimento. É sobre criar espaços onde as pessoas possam crescer, sonhar, ser felizes. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém que te faça querer ser perfeito para ela. Prometo amar você todos os dias, apoiar seus sonhos e construir junto com você um futuro cheio de casas bonitas e histórias lindas. Quando chegou minha vez, mal consegui falar de tanta emoção. Ícaro, comecei tentando controlar as lágrimas. Você apareceu na minha vida no momento em que eu menos esperava e de uma maneira que eu nunca imaginei. Me carregou quando eu precisava de apoio, me defendeu quando eu precisava de proteção e me amou quando eu precisava acreditar que merecia ser amada. Você me mostrou que às vezes os finais felizes não são sobre encontrar alguém que nunca te decepcione, mas sobre encontrar alguém que vale a pena perdoar e que nunca vai desistir de merecer sua confiança. Prometo construir com você não só casas e projetos, mas uma vida cheia de amor, risos e propósito. Prometo te desafiar a ser sempre melhor e prometo crescer junto com você, todos os dias. Quando o padre nos declarou marido e mulher, Ícaro me beijou com tanta ternura que senti como se estivesse voando. Conseguimos. Ele sussurrou contra meus lábios. Conseguimos o quê? Nosso final feliz. Este é só o começo, respondi sorrindo. E eu estava certa. Nos anos que se seguiram, construímos mais 8 conjuntos habitacionais pela cidade, cada um melhor que o anterior. Criamos uma fundação para promover a arquitetura social sustentável. Viajamos pelo país dando palestras sobre como empresas podem usar seus recursos para impacto social positivo. Mas o mais importante, construímos uma família. 2 anos após o casamento, nasceu nossa primeira filha, Helena, homenagem à avó. Uma menina de cabelos escuros como os do pai e teimosia como a da mãe. 3 anos depois veio o Gabriel, loiro como a tia Isis e com a mesma risada contagiante do pai. As crianças cresceram correndo pelos canteiros de obras, desenhando plantas imaginárias e aprendendo que a arquitetura pode ser uma ferramenta de transformação social. Mamãe, Helena me perguntou um dia, aos 5 anos, enquanto visitávamos uma das comunidades que havíamos construído. Por que vocês fazem casas de graça? Porque todo mundo merece ter um lugar bonito para morar, respondi. E porque, quando ajudamos outros, também nos tornamos melhores. Como o papai ficou melhor quando conheceu você? Ri, impressionada com a percepção da menina. Exatamente como o papai ficou melhor quando me conheceu. E como eu fiquei melhor quando conheci ele. Hoje,
10 anos depois daquele primeiro encontro na rua, quando meu salto quebrou, estou sentada no escritório que Ícaro e eu dividimos, observando meu marido explicar um projeto novo para nossa equipe. Ele ainda tem o mesmo jeito concentrado de franzir a testa quando está pensando. Ainda gesticula com as mãos quando está empolgado com uma ideia. Ainda me faz sorrir só de olhar para ele. Em que você está pensando? Ele me pergunta quando termina a reunião e todos saem. Em como a vida é estranha. Estranha como? 10 anos atrás, se alguém me dissesse que eu ia me casar com Ícaro Luz, eu teria rido na cara da pessoa. E agora? Agora não consigo imaginar minha vida sem você. Nem eu sem você. Ele se aproxima e me puxa para seus braços como fazia há 10 anos, como fará pelos próximos 50, se Deus quiser. Jade? Sim? Obrigado. Por quê? Por ter confiado em mim, por ter me dado uma chance, por ter construído essa vida incrível comigo. Obrigada a você, por me ter carregado no colo quando eu precisava, por ter me mostrado que pessoas podem mudar, por me amar mesmo quando eu era impossível de amar. Você nunca foi impossível de amar. Só era cuidadosa com o coração. E você foi paciente o suficiente para esperar eu abrir esse coração. Sempre vou ser paciente com você. Promete? Prometo. Para sempre. Nos beijamos ali, no escritório onde planejamos casas para pessoas que precisam de esperança, cercados por plantas arquitetônicas que representam sonhos se tornando realidade, e eu sinto a mesma borboleta no estômago de 10 anos atrás. Porque algumas histórias de amor não são sobre encontrar alguém perfeito. São sobre encontrar alguém que vale a pena construir uma vida inteira junto. E nós construímos uma vida linda. Epílogo. 20 anos depois daquele primeiro encontro, Helena está se formando em arquitetura e Gabriel escolheu ser engenheiro civil. Ambos querem trabalhar com construção social, seguindo os passos dos pais. Vocês inspiraram a gente, Helena diz durante sua formatura. Mostraram que é possível usar nossos talentos para fazer diferença real na vida das pessoas. Ícaro e eu nos olhamos orgulhosos dos filhos que criamos, da empresa que construímos, das milhares de famílias que ajudamos ao longo dos anos. Mas mais orgulhosos ainda do amor que conseguimos manter vivo e forte através de todas as mudanças, desafios e conquistas. Lembra quando você disse que eu era boa demais para ser verdade? Ícaro me pergunta enquanto vemos nossos filhos celebrarem com os amigos. Lembro. Estava errado? Completamente errado. Respondo, sorrindo. Você era exatamente o que eu precisava. Só demorou um tempo para eu perceber. E agora? Agora sei que os melhores amores não são aqueles que chegam sem complicação. São aqueles que valem a pena todas as complicações. Como o nosso. Como o nosso. Ícaro me puxa para mais uma dança, como fizemos tantas vezes ao longo dos anos, e enquanto dançamos, penso em tudo que conquistamos juntos. Não só os prédios, os projetos, os reconhecimentos profissionais, mas principalmente a certeza de que escolhemos bem, escolhemos confiar, escolhemos perdoar, escolhemos construir algo lindo e duradouro. E no final das contas, essa é a melhor arquitetura de todas, a arquitetura do amor. Moral da história. A vida nos ensina que os melhores relacionamentos não são aqueles que começam sem problemas, mas aqueles onde duas pessoas escolhem crescer juntas apesar dos obstáculos. O amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém que vale a pena o esforço de construir uma vida juntos. Jade e Ícaro aprenderam que às vezes precisamos quebrar nossos próprios preconceitos para descobrir conexões genuínas. Que a confiança se constrói através de ações consistentes, não palavras bonitas. Que pessoas podem mudar quando encontram motivação real para isso. E que os maiores projetos da nossa vida não são profissionais, são pessoais. A grande lição é que o amor maduro não é paixão cega, mas escolha consciente. É decidir todos os dias que vale a pena investir numa pessoa, crescer com ela, perdoá-la quando necessário e construir juntos algo maior que qualquer um poderia construir sozinho. No final, Jade descobriu que independência não significa fazer tudo sozinha, mas ter força suficiente para escolher com quem compartilhar a jornada. E Ícaro aprendeu que poder e privilégio verdadeiros não servem para impressionar, mas para elevar outros e criar impacto positivo no mundo. Juntos,
Eles provaram que quando duas pessoas se comprometem genuinamente com o crescimento mútuo e com algo maior que eles mesmos, podem construir não apenas um relacionamento duradouro, mas um legado de amor e transformação que beneficia toda uma comunidade.